a aula. Bom, dando continuidade, basicamente até aqui, nós caminhamos falando sobre a questão do pecado, da carne, do poder do pecado sobre as nossas vidas, da lei do pecado. Na semana passada, estudamos um pouco das estratégias que imperam sobre nossas vidas. Foi interessante porque na semana passada nós abordamos sobre o engano e como nós temos que preparar as nossas mentes para evitar que nós possamos dar a permissão, numa condição de negociar com a carne, reavaliar preceitos, regras das quais nós não podemos negociar, que elas são muito bem definidas e nós temos que obedecer. Também vimos acerca do inimigo que está ao nosso redor, como ele é astuto, como ele age. E ao término do estudo, a gente trouxe o exemplo de José, que foi interessante porque dentro da passagem de Gênesis 39, nós vimos uma situação da qual José foi imposto, no momento em que ele desfrutava do melhor período da sua vida, pós ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, com destaque, com autoridade sobre todos os bens, sobre tudo aquilo que Potifar tinha. Ele desfrutava de um momento muito bom. E aí vem o evento da mulher de Potifar ter desejado ficar com José, e como foi que ele reagiu numa situação como essa. Tá? A gente avaliou todas as possibilidades, o que poderia passar na sua cabeça, pensando na condição, na situação, o que implicaria ele falar não, todos os riscos que ele correu, mas como é que ele foi capaz de tomar a decisão correta diante de uma situação como aquela? E olha, não foi algo subliminar, indireto, ela criou toda uma situação em que os dois estavam sós, tudo favorecia para que José pudesse abrir mão daquilo que ele considerava como correto na sua vida, poderia ter negociado com aquela condição, ter sido, entre aspas, enganado e ter se deitado com a mulher de Potifar. Ao contrário, nós terminamos o nosso estudo observando qual foi a forma correta como ele agiu. Então, em primeiro lugar, ele não deixou que a sua mente diminuísse o valor do pecado, a mesquinhez do pecado. Está dando eco, você tem que mutar o seu aqui. Ó. Acho que sim. Ele deu devido valor ao mal que existe por trás se ele tomasse a decisão de pecar. Então ele teve em mente a pecaminosidade do pecado, ele teve em mente o quão isso, qual era o final dele tomar uma decisão contrária ao preceito que Deus lhe dava. Na cabeça dele estava muito claro que se ele abrisse mão e se ele aceitasse aquela condição, o resultado seria a morte. E um segundo ponto importante é que ele também considerou quem era Deus, a graça de Deus. Ele valorizou quem era Deus. Ele não desviou sua mente, os seus olhos de quem Deus é. Então a gente pode ler em Gênesis 39, no versículo 9, a forma como ele reagiu a essa situação.
Ele vira para a mulher de Potifar e diz: olha, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? Quando ele diz como poderia eu cometer algo tão perverso, ele não abre mão de reconhecer o que é o pecado, a perversidade do pecado. E logo em seguida, ele ainda reforça: como é que eu poderia pecar contra Deus? Veja, não é pecar contra Potifar, não é pecar contra ela, é pecar contra Deus. E nós vimos também, ao termo da aula da semana passada, quando Paulo fala que o amor de Cristo, a sua graça, lhe constrange. E nós deveríamos também considerar isso em nossas vidas, porque pessoalmente, cada um de nós, às vezes, opta por não assumir uma tarefa, uma situação, se envolver num dado evento, com medo de passar constrangimento. E isso porque nós valorizamos quem nós somos, a nossa imagem, como as pessoas vão nos ver. Então, por que não nós também elevarmos a nossa mente a algo superior, quem Deus é em nossa vida? E aí, baseado em tudo que ele fez, o que ele é, e como nós não somos merecedores, essa deveria ser uma válvula que nos faria tomar a decisão de não agir em contrariedade ao que as Escrituras nos passam. Eu queria dar uma dica para vocês de um livro. Hoje a gente vai abordar algumas coisas que podem estar relacionadas com a questão de como é que eu consigo ter a disciplina de estudar a palavra. Como é que eu estudo a palavra de Deus? Às vezes eu encontro pessoas com as quais eu converso e quando a gente entra nessa seara de, olha, você tem que meditar na palavra, você tem que meditar nas escrituras, isso tem que fazer parte do teu dia, você tem que sentir prazer nisso, da mesma forma que nós temos orientação lá em Salmos 1. E às vezes as pessoas falam assim, mas tudo bem, como é que eu faço? Como é que eu começo? Eu abro a Bíblia em qualquer lugar e leio um versículo. Como é que eu procedo com isso para que realmente eu consiga iniciar um estudo, eu consiga meditar na palavra? Como é que é a forma que eu vou trabalhar em cima disso? Esse livro aqui, Vivendo na Palavra, de Howard Hendricks e William Hendricks, é um livro muito interessante e ele aborda uma metodologia para que você estude a palavra de Deus. E se vocês quiserem também, no site da igreja, na Escola Bíblica, Pastor Wagner já ministrou várias vezes esse curso, baseado nesse livro. É uma oportunidade, assim, fantástica de você poder assistir esse curso e identificar qual seria a melhor forma de você poder estudar a palavra. Muito bem. Até agora a gente falou muito sobre a questão do pecado, da carne, da força da carne sobre as nossas vidas, do engano e do cuidado que nós temos que ter com isso. Às vezes eu observo que fica meio pesado, né? Parece que a gente só trata a questão do pecado e como é que isso pode trazer resultados ruins para a vida do crente, né? Eu queria trabalhar hoje um outro formato, eu queria dar um outro enfoque, né? O enfoque daquilo que a gente pode fazer, como é que nós devemos agir, quais são as ações, quais são as atitudes que nós podemos desenvolver no dia a dia, para que nós possamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente e criar, sim, uma barreira de proteção em que, quando nós formos expostos a uma situação da qual estou sendo
tentado a pecar, eu consiga ter a atitude correta. Hoje, basicamente, o estudo vai ser focado na questão da meditação. Por sorte, esse final de semana eu acabei dando 2 estudos. Nos 2 eu acabei abordando esse tema. E foi interessante porque eu falei sobre a meditação, mas dentro de um enfoque relacionado à questão do descanso do cristão. Não é o que a gente vai abordar aqui. Mas o estudo falava a respeito da importância do cristão observar um dia de descanso, para que ele se renove, para que ele se revitalize. Eu não gosto desse termo, porque no mundo secular isso acaba tendo uma conotação pejorativa, né? É utilizado de uma forma que vai contrário àquilo que a gente acredita, né? Mas quando o crente observa a importância do descanso, ele se energiza. E aí tivemos vários versículos nesse estudo que eu fiz no final de semana falando sobre isso, mas depois ele vai para a questão da meditação como sendo algo extremamente importante para que eu possa descansar a minha mente. Veja, eu posso reservar um dia de descanso, eu posso observar isso, eu posso tomar esse cuidado, mas às vezes eu posso, nesse dia, apesar de não estar fazendo nada e supostamente descansando, passar o dia inteiro com a minha mente sendo consumida por outros problemas. Ou por aquilo que vai ter que ser feito na próxima semana, um objetivo, um problema familiar, qualquer que seja a circunstância que está tomando tempo e forma na sua mente. E aí a orientação dentro desse estudo é justamente observar a meditação. Porque quando eu me coloco diante da palavra de Deus e medito nela, eu vou desfrutar da possibilidade de deixar de lado tudo aquilo que está me afrontando no mundo, me trazendo ansiedade, amargura, rancor, preocupação, e vou poder desfrutar de um momento de intimidade com Deus. Vou poder rever na minha mente quem é esse Deus. Vou poder considerar os reais motivos pelos quais eu não devo estar ansioso por nada, como Cristo nos deu orientação. Eu vou poder observar por que essas preocupações eu posso levar aos pés da cruz e entregar para Deus. Eu vou poder enxergar quem é esse Deus. Então, assim, a meditação é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia e é uma ferramenta poderosa para que nós possamos nos fortalecer, guardar a nossa mente e sermos capazes de não sermos laçados pelo pecado. Eu trouxe 2 textos aqui. Um deles é Josué, capítulo 1, versículo 8. E eu queria ler com vocês. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Veja, não tem segredo. Como é que eu posso saber o que deve ser feito ou o que não deve ser feito? Eu só posso saber isso quando eu tenho um padrão. O padrão nós já temos. Agora, não adianta eu ter um padrão, as regras, a bússola que vai dar diretriz para a minha vida, mas eu não uso essa ferramenta.
Então eu preciso meditar, eu preciso guardar. E com isso, eu terei a capacidade de racionalmente, ativamente, não passivamente, cumprir com tudo aquilo que está escrito. E olha como termina o versículo. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aos olhos do cristão, que tem a visão correta do que é ter uma vida 100% entregue a Cristo, de intimidade com Deus, o que é essa prosperidade? O que é ser bem-sucedido? Senhores, não tem nada a ver aqui com riqueza, bens, casa, isso, aquilo. Eu enxergo que você vai ter uma vida equilibrada, onde você vai conseguir caminhar o maior tempo possível dessa vida próximo a Deus. É óbvio que a gente cai, nós cometemos pecados, tem coisas que temos que tratar em nossos corações, mas veja, é a melhor forma de nós conseguirmos viver uma vida de mortificação do pecado, ou seja, no processo de santificação. É a mesma coisa que nós lemos em Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui ele ainda dá uma orientação a mais. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui, se a gente observar o versículo 1, ele é uma crescente do que não fazer para que eu não me contamine com o mundo. Então, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, é uma conversa com termos, palavras, é um assunto que você percebe que não é digno de você estar presente, que não é digno de você participar. Não ande, não ouça, não escute, não dê atenção para o que está sendo dito. Ele segue, não se detém no caminho dos pecadores. Então, além de ouvir isso, não se detenha, não participe disso. Porque senão há um momento em que você pode ser com alguém que se assenta junto aos escarnecedores, as pessoas que te veem não conseguem identificar se você é cristão ou um ímpio. Tamanha a sua similaridade ao comportamento deles. Então aqui ele dá uma orientação prática do que nós temos que fazer. E logo em seguida, ele dá o antídoto. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba que é a mesma, nós temos aqui a mesma orientação de Josué. Medite de dia e de noite. Aí você pode virar e falar assim, mas Ricardo, mas isso daí não é exagero? Não é uma lavagem cerebral? E aí eu pergunto para vocês, o que o mundo faz conosco? O que o mundo faz com os nossos filhos? Nós estamos 24 horas por dia, ou pelo menos o período que estamos acordados, sendo bombardeados continuamente pelo mundo por mensagens, informações, assunções de postura, de caráter, de comportamentos que são abomináveis ao Senhor. E pior, vivemos num período onde você se colocar contrário ou apresentar qual é a tua opinião sobre dados assuntos, você corre risco. Então, se o mundo trabalha nesse formato, é claro que as ferramentas que ele utiliza não são as que nós utilizamos, né? Por que nós não vamos, então, fazer o contrário? Vamos nos
embebecer, vamos desfrutar, meditar diariamente da palavra e usufruir disso para que nós possamos ter recursos e as ferramentas necessárias para poder viver uma vida digna perante o Senhor. A questão da meditação é interessante porque o termo meditar, se a gente vê a tradução do hebraico, tem várias palavras similares, mas uma que me chama a atenção é que meditação, no hebraico, o hagash, tem relação com ruminar. Eu não sei quantos de vocês já conhecem sobre a questão de um ruminador, por exemplo, como uma vaca, né? Mas os bovinos, eles têm 4 estômagos. Eles têm o retículo, eles têm o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Eles comem, e a cada vez que o alimento passa por um desses estômagos, ele volta existem fases em que esse alimento volta até a sua boca e ele rumina, ele mastiga de novo. Fisiologicamente falando, esse processo permite que ele consiga digerir adequadamente esse alimento. Veja, ele come o pasto. O pasto é rico em celulose, a celulose é uma parede, é uma membrana que é dura, né? Então ele tem que quebrar essa parede para conseguir realmente retirar todos os nutrientes daquele pasto. E quando ele faz esse processo, ainda que ele esteja trazendo de novo o mesmo alimento que ele já tinha ingerido, a cada vez que ele rumina, novos nutrientes que não tinham sido absorvidos anteriormente passam a ser absorvidos. Então é muito engraçado, muito interessante a palavra trazer essa palavra e fazer essa associação, porque é a mesma história quando nós nos defrontamos com o estudo da palavra de Deus. Quantos de vocês já não tiveram a oportunidade de terem lido um texto, um versículo, terem feito um estudo? Passado alguns anos, ou depois de um tempo, vocês participam de um outro estudo, ou, dependendo do momento de vida que você está vivendo, você lê aquele texto e de repente você fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido que o texto me trazia essa mensagem. Então, a palavra de Deus é fantástica, porque eu posso ler ela inúmeras vezes, retomar ao texto inúmeras vezes e cada vez experimentar algo novo. Cada vez trazer uma informação nova, um conhecimento novo. Não é à toa que em Provérbios nós temos lá versículos que dizem que o jovem que se dedica ao estudo da palavra, ele acaba sendo mais sábio do que os mais velhos. Isso faz parte da meditação. Agora você poderia dizer o seguinte, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso meditar? Porque ler a Bíblia é uma coisa, meditar é outra. Eu posso ter uma programação de ler ao longo do ano a Bíblia inteira. E aí eu vou passando versículo a versículo, mas meditar é justamente o que a gente acabou de abordar anteriormente. É você parar num tema, numa abordagem, ler, avaliar, confrontar a tua mente, o teu coração, confrontar a tua vida com aquele texto, e nisso você cresce. Vamos dar um exemplo? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 4, e nós vamos ler os versículos 29 a 32. Olha que interessante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja, eu acho que muitas pessoas desenvolvem métodos de estudo, mas por que não trazer aqui para vocês uma forma que eu às vezes utilizo quando me deparo com um versículo como esse? Nós podemos fazer a leitura rápida, está claríssimo que não deve ser feito, mas vamos pensar sobre o versículo, vamos meditar sobre ele. Então, a gente pode fazer o seguinte: ler o versículo ao contrário. Vamos trazer a esse versículo uma conotação inversa que ele se propõe a nos orientar e, simultaneamente, pensar como é que seria a vida, como é que será a vida do homem que vive, que coloca em prática o contrário do que está aqui. O que acontece com o homem que não observa o que está escrito aqui? E aí você pode ir traçando o versículo e quebrando ele em partes e fazendo essa análise. A primeira orientação aqui: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí você pode começar a avaliar pessoas que você conheceu, conviveu, convive, se relaciona, e que são pessoas que a cada minuto, a cada instante, proferem uma palavra torpe. São maldosas, são agressivas. Usam termos dos quais não é agradável nem ouvir, muito menos repetir um cristão. Quem que é essa pessoa? Que valor ela tem na sociedade, no trabalho, na tua família, nas relações? Olha a análise que você está fazendo. Aí você continua, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Puxa vida, qual que é o peso na obra do Senhor, no mundo, no ambiente cristão, se não houvessem pessoas que pudessem utilizar de palavras que edificam, confortam, auxiliam. E mais, trazendo essa mensagem adequada de acordo com a necessidade. Na primeira aula nós falamos sobre isso, sobre empatia. Não dá um tapinha nas costas e falar assim: o Senhor proverá. Imagina, irmão. E ainda julgando aquele momento, aquela atitude, aquela dificuldade dele. O que seria desse ambiente que nós convivemos se não houvesse essa atitude para que nós pudéssemos conceder graça uns aos outros, confortar uns aos outros? Eu posso continuar o versículo. Qual é o resultado de alguém que entristece o Espírito Santo? Quais são os prejuízos que eu posso ter na minha vida? Estou considerando, ou qual é o resultado da vida de um homem que não tem o Espírito Santo, ou de um cristão que tem o Espírito Santo, mas o entristece, e que não está considerando na sua vida a benesse de poder desfrutar da habitação do Espírito Santo no seu coração, na sua alma, e de ter esse selo.
pode continuar meditando no versículo, pensando como é que é a vida de uma pessoa que é amargurada, cheia de rancor, de mágoa. Como é que ela vive? Como é que ela passa a se comportar? Como é a relação dela com as pessoas? Como é que é a vida de uma pessoa que vive indignada, irasciva, é agressiva? Como é que ela se relaciona? Quais são os resultados que ela tem na sociedade, na família, nas suas relações? Como é uma pessoa que tem por padrão de comunicação a agressão, a gritaria, a violência? Quais são os danos e os prejuízos que alguém que tem por hábito caluniar o outro pode trazer? Quem é essa pessoa? Qual é o resultado de uma pessoa que tem por base a maldade em sua vida? E trabalhando com o contrário. Qual a implicação disso, caso eu não seja bondoso e compassivo? Estou observando a necessidade dos meus irmãos? Tenho exercido a ordenança de perdoar? E olha, quando Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ficou bem claro lá que nós não seremos perdoados se não perdoarmos o nosso próximo, o outro. Estamos nos perdoando mutuamente. Quais são os impactos na vida de quem não perdoa? Estamos utilizando como base de comparação, como padrão, a forma como Deus age conosco? Estamos perdoando como Cristo tem nos perdoado e nos perdoou? Dentro do meu casamento, com os meus filhos, com algum familiar próximo, distante, no ambiente de trabalho? Então veja, em um único texto, de basicamente 3 versículos, se você tiver o desejo, o interesse legítimo de fazer um estudo, você pode tirar muita coisa daqui. O próximo passo seria olhar esse versículo trabalhando com o contrário, mas sobre a sua vida. E aí sim, confrontar o teu coração com as Escrituras. Há algum desses itens aqui que devem ser tratados? E se sim, anota, estuda, ora, pede perdão e pede que Deus ajude você a tratar isso na sua vida. Porque quando eu reconheço quem eu sou, quando eu me conheço, e era uma das estratégias lá que nós lemos no início, de conhecer, conhecendo o inimigo, eu vou me conhecer, eu consigo enxergar com frieza e com mais clareza o que eu sou, o que eu devo fazer e como eu não devo me comportar. Eu posso também meditar e fazer uma meditação com o objetivo de orar e adorar a Deus. Então, por exemplo, Salmos capítulo 8, versículo 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus. Para e medita nesse texto. A gente consegue enxergar quão grande é o nosso Deus. Quão majestoso ele é. Humanamente, nós temos a capacidade de enxergar a dimensão da sua glória. Não temos. E esse Deus, com um poder imensurável, do qual nós não somos capazes de dimensionar, nos amou ao ponto de entregar o seu filho, o seu único filho, para que nós pudéssemos, através da sua morte, ter acesso à salvação. E aí você pode, ao término da leitura de um versículo desse, orar em gratidão, rever a tua vida, se você realmente está dando a devida dimensão de quem Deus é na tua vida.
Abacuque 3, versículos 3 e 4. Olha que legal. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder? Que versículo maravilhoso para a gente poder adorar. Salmo 104, versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Essa é uma atitude contínua do salmista. Estás vestido de majestade e esplendor. Quanto tempo da sua semana, do seu dia, você tem dedicado? E veja, quando eu falo você, me inclua, tá? Me inclua. Quanto tempo da minha semana eu, Ricardo, estou dedicando para enxergar isso? Para confortar o meu coração e falar assim, eu não tenho um Deusinho. Eu tenho um Deus que eu não consigo pôr limites ao que ele é. E isso me dá forças para ver que os problemas do dia a dia não passam de meros problemas. E se são problemas que não têm solução, não é um problema, não tem solução. E a graça de Deus nos basta. Filipenses 2, 9 e 11. Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que não meditar num versículo como esse? Dobrar o joelho, orar, adorar, confessar quem é Deus. Isso fortalece o espírito, isso fortalece a alma, isso fortalece a mente. Isso nos deixa muito menos propensos a sermos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Mas eu posso, por exemplo, pegar um texto como o de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 5, e posso meditar de novo sobre a majestade de Deus, sobre a sua glória, sobre a sua riqueza, e olhar o término do versículo, Isaías 6, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Eu vou ler aqui o final. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que impressionante a reação que Isaías teve quando esteve de frente com Deus. Por que não experimentar isso na meditação? De olhar isso aqui e falar assim, ai de mim. Senhor, ai de mim. Porque sou um homem de lá, no meio de um povo de lá. Isso é confrontar o coração. Isso é fortalecer a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente. Apocalipse capítulo 1, versículo de 12 e 18. Olha, João teve uma reação também muito semelhante. Eu não vou ler todo o capítulo, que horas são? Em função do tempo, mas aqui a partir da parte amarela, não vou ler todos os versículos, a partir da parte amarela aqui. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Foi a reação de João quando teve a oportunidade de ver o Cordeiro de Deus de perto. Apocalipse 5 fala que ninguém era digno de abrir os selos, nem de tocar, nem de ver os selos. Nem no céu, nem na terra. Ninguém.
Somente o Cordeiro de Deus era digno de poder abrir o selo. Esse é nosso Deus. Então nós temos vários textos na Bíblia em que nós podemos meditar de várias formas. Ah, mas eu estou lendo um texto falando sobre a história de Elias, sobre a história de Eliseu. Então leia, avalie o que se passou ali, confronta com a sua vida, relaciona com o seu dia a dia, relaciona com as suas atitudes, relaciona com as suas decisões. Ore. Então não é tão difícil. E uma vez, quantas vezes eu não me deparei com uma situação semelhante de começar a meditar em um texto e a partir daquele texto me motivar a estudar sobre um dado tema do qual eu percebi que não era conhecedor. Esse é um dos resultados que nós temos. Muito bem. Falamos sobre a meditação, falamos sobre adoração, falamos sobre oração. Então essas são ferramentas que nós temos, que nós podemos utilizar para poder fortalecer a nossa mente. Mas olha, nada disso teria o seu devido valor se o maior dos mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, não for cumprido. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio capítulo 6, dos versículos de 4 a 9. E eu me lembro que assim que nós nos convertemos na IBCU e realmente, gente, o primeiro amor foi fantástico e como isso fez a diferença nas nossas vidas, transformou as nossas mentes e quantas vezes a gente olhava e falava assim, gente, é um absurdo o que eles falam. Não tem como não mentir aqui fora. Mas a palavra dizia que era para não mentir. E nós decidimos ativamente mudar o comportamento, mudar a atitude e pudemos usufruir das bênçãos disso. Mas Deuteronômio nós lemos o Shema, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui estamos considerando quem é Deus. Ele é o único Deus. Senhor de tudo, soberano. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E quando essas palavras estiverem no seu coração, isso for verdade no seu coração, aí você pode abençoar a vida dos outros. E qual campo missionário não é o mais importante, ou o primeiro que nós temos que seguir, que é o campo missionário dentro de casa, são os nossos filhos. E olha a orientação, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Não é muito parecido a questão do meditar de dia e noite? Você não está ensinando o teu filho a meditar na palavra, a ter o compromisso de estar sempre diante daquilo que Deus deseja de dia e de noite, em todas as circunstâncias, dando graças em tudo o que é feito. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não é lavagem cerebral, é fazer aquilo que é correto para ter ferramentas para lutar contra aquilo que o mundo tenta nos fazer em oposição ao que Deus deseja. Veja, amar a Deus de toda a sua mente evoca firmeza, diligência, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
para que Deus consiga perceber que nós, se é que nós conseguimos fazer isso de forma tão pura e perfeita, que nós o amamos, basta que nós tenhamos o desejo legítimo, real de obedecer. Eu trouxe aqui Hebreus capítulo 2, versículo 1, em duas traduções. Uma na revista atualizada e outra na revista corrigida. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Na revista corrigida, nós lemos: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, eu não estou inventando esse texto, ou o autor do livro, veja, eu tenho que ser justo com... O estudo está sendo dado, é baseado em um livro do Chris Lunger, O Mal que Habita em Mim. Ele não está tirando isso do nada. Ele está dizendo, olha, ter essa diligência com a palavra, ter esse cuidado em guardar a Escritura, vai fazer com que você não se desvie dela. E na primeira aula, nós fizemos uma definição do que era pecado. Pecado é a transgressão da lei, é a desobediência à lei. É isso. Como é que eu me desvio do caminho do Senhor? Quando eu deixo de obedecer. E temos que obedecer completamente. Temos que obedecer completamente. Olha Isaías capítulo... Aqui eu vou ler todo o texto, mas Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 17. Gente, vocês estão me ouvindo? Parece que congelou aqui a imagem. Será que... Ah, tá. Ouvindo. Ok. Olha que riquíssimo esse texto. Olha qual é a visão de Deus com relação a um povo que o adorava em palavras, mas não vivia em verdade de coração e de mente essa adoração. Olha só. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Imagina Deus falando isso. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar nos meus átrios? Imagina Deus falando isso para você. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido,
fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Veja, Deus não põe panos quentes. Então, da mesma forma, quando nós meditarmos na palavra, nós também temos que olhar desta maneira. Estou vivendo uma vida verdadeira que agrada ao Senhor? Porque senão, meu querido, não adianta o culto, não adianta cantar no coral, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que ele quer é uma alma lavada, purificada, que se humilha, que pede perdão. Um coração e uma mente que se desvia do mal, que cessa de fazer o mal, que pratica o que é reto. Eu morro de inveja de Jó, de Abraão, de Moisés, mas de Jó, quando Deus vira, e Deus diz de Jó que ele era um homem justo, reto e íntegro. Veja, não é minha esposa falando, não é meu filho falando, não é o presidente da república, não é, é Deus falando dele. Mas ele termina. Porque ele andava nos caminhos do Senhor. Isso agrada a Deus. Esse é o sacrifício que ele quer. Esse é o sacrifício que traz alegria ao coração do nosso Deus. Então, nós vimos lá na questão de meditar, orar, adorar, que é uma forma de agradar o Senhor. E por que não optar por obedecer? Vira e mexe, eu tenho situações em que eu olho e falo assim, puxa vida, mas se eu fizer desse jeito, e o engano, né? Eu vou ter o benefício dessa condição, isso é passageiro. E várias vezes eu virei e falei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu opto por obedecer. Porque o Senhor não quer que eu faça essa sociedade, que eu faça esse negócio, tome essa decisão, haja dessa maneira, cumpra com tal objetivo. E aí? Deus te abençoou e trouxe... Veja, eu simplesmente obedeci. E a gente tem que tirar essa condição também de fazer algo para poder ter o retorno. É nossa obrigação enquanto servos obedecer. Simples. Amar a Deus de toda a sua mente envolve. Temos que considerar que o obedecer é pela fé, para que o nosso coração não se encha de orgulho. A nossa força está em Cristo. Primeira aula nossa. Na segunda aula reforçamos isso. Tudo é para a glória de Deus. Para vencer essa batalha é tudo debaixo da força que Cristo pode nos dar. Obedecer de coração. Obedecer à maneira de Deus e não à sua maneira. Não, eu vou obedecer, mas veja, eu vou fazer assim, 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 porque depois eu vou fazer desse jeito. E obedecer pelas metas de Deus, e não pelas tuas metas. Não, agora eu vou fazer dessa forma, mas eu tenho planejado que em dezembro e janeiro eu vou fazer um retiro espiritual e lá eu vou afirmar o meu compromisso com Deus para tal situação. É agora, a obediência dele é agora, é exata, e nesse momento é inegociável. Não há o que ser feito. Então, se o tema é o mal que habita em mim, hoje nós trouxemos a nossa mente um pool aqui de ações, de comportamentos, de atitudes, em que nós podemos, e não é difícil, colocar em nossas vidas, que vai nos ajudar nessa batalha, nessa luta.
E lembrando que a gente já abordou em vários estudos, é interminável enquanto estivermos aqui. E não tem trégua. Amém? Deu certinho. Amém. O tempo. Ô, irmão, terminou na hora hoje, hein? Oh. Terminei na hora, gravei. Gravou, fez tudo certinho. Ai, fiz tudo certinho. É que a Laís está aí do lado, O quê? É que a Laís está aí do lado, controlando o relógio. É que ela está do lado, com certeza, cara. Eu ia começar a aula de novo.